de estar sempre juntos, né? Eu tenho um encargo nessa noite de falar algo da parte do Senhor que tem a ver com algumas coisas que nós temos vivido. Eu e a minha casa temos vivido. E Deus, Ele tem me desafiado muito. Muitas vezes, quando eu vou ministrar algo da parte do Senhor, ou eu vivi aquilo, ou eu vou viver aquilo. E isso tem acontecido constantemente na minha caminhada. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre a nossa posição em Cristo. Porque existe um lugar, irmãos, onde todas as coisas já estão prontas. Existe um lugar onde tudo que tinha que ser feito já foi feito. E a Bíblia diz que quando Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que uma das últimas palavras do nosso Senhor foi: está consumado. Então tudo já está pronto. Em Cristo todas as coisas já estão prontas, irmão. Sabe, então, mas qual é o problema então? O problema é que nós não nos atentamos para a nossa posição. E eu queria ler um texto da palavra de Deus que está lá em Efésios capítulo 1, no verso 3, se você puder abrir a Bíblia aí nesse texto. Efésios capítulo 1, no verso 3. Diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo. Amém? Só esse texto. Então, a Bíblia diz aqui, Paulo falando que o Senhor vai me abençoar, é isso que ele diz? Me ajuda aí. Ele diz isso, que Ele vai me abençoar. Não, Ele diz que já me abençoou. Ou seja, já foi feito, já foi liberado sobre a vida daqueles que estão em Cristo. Mas existe um lugar que você toma posse disso. Porque lá na cruz, Jesus conquistou todas as coisas. Mas agora, para que nós possamos tomar posse de tudo que Ele conquistou na cruz, nós precisamos entrar nesse lugar. E esse lugar é uma posição. Então Paulo aqui, ele fala assim, ó, você já é abençoado. Será que você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar para ele assim: você já foi abençoado. Amém? Então muitas vezes nós não entendemos. Então a palavra está dizendo que nós já somos abençoados. Nós já fomos abençoados com todas. E todas é todas, irmão. Você tem tudo à sua disposição. Pastor, mas eu não me sinto abençoado. Por quê? Por que você não se sente abençoado? Eu vou te falar o porquê. Porque na verdade você não entendeu que você precisa entrar nessa posição. Existe uma posição da bênção de Deus. Então ele diz aqui, ó, que se você entrar nessa posição aonde? Nas regiões celestiais. Então não é num plano natural, irmão. Não é naquilo que você está vendo. Não é naquilo que você está observando com seus olhos naturais. Não. É numa região celestial. É num plano espiritual. Então, se você não entra nessa posição, você nunca vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, nós vemos aqui que quando nós estamos em Cristo, não falta nada para nós. Em Cristo, nós somos mais do que vencedor. Amém? Sabe, então, quando você entende que quando você está em Cristo, e essa é a posição que nós precisamos estar, é nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo está nele, irmão. O segredo da bênção de Deus está numa pessoa, que é Cristo. Quando você entende que você precisa estar em Cristo, para que você desfrute de todas as bênçãos que Ele conquistou na cruz, então você vai desfrutar. Amém? Sabe, então, Paulo aqui ele está falando que nós precisamos entrar numa posição.
Lá em João 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é preciso conhecer a verdade. Quem é a verdade? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, então, quando nós entendemos que existe uma posição onde a verdade é revelada para nós, qual que é a verdade, pastor? A verdade é que nós já fomos abençoados. A verdade é que nós temos uma posição. Mas qual é o problema? O problema é que nós vivemos olhando para a nossa condição e não para a nossa posição. Você já percebeu que nós vivemos olhando para aquilo que é natural, para aquilo que você está vendo? Mas a Bíblia diz que aquilo que nós vemos, elas são temporárias. As coisas que você vê são temporárias, mas aquelas que você não vê, essas são eternas. Amém? Então nós precisamos entender, irmão, nós precisamos parar de olhar para a nossa condição e começar a olhar para a nossa posição. Porque Ele nos ganhou, Ele nos conquistou, e Ele nos colocou enxertado nele. Lá em João 15, quando o apóstolo João fala, ele diz assim que sem mim, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, irmão, não adianta. Com Ele você pode todas as coisas, sem Ele você não pode nada. Sem Jesus, irmão, né? Tinha até um corinho antigo, né, Carlão, que falava: sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, irmão, não adianta. Não adianta você tentar ser abençoado, não adianta você tentar qualquer coisa sem Jesus, sem você entrar nele, estar nele. E quando a gente fala isso, irmão, não é... A gente precisa entender que Jesus, Ele é o Deus, né? Emanuel é o Deus conosco. Mas eu ouso dizer para você que não é o Deus conosco, é o Deus em nós. Ele está dentro de nós. Ele está em nós. Então nós precisamos entender que quando nós estamos amalgamados com Ele, então todas as coisas estão à nossa disposição. Eu posso ouvir um amém? Você está entendendo? Então, olha só. João 14,6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é tudo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós... Ele é suficiente. Por que nós não experimentamos da presença de Deus na plenitude? Porque nós vivemos olhando para aquilo que está diante de nós. E aí o desafio nessa noite é o quê? É você começar a enxergar o sobrenatural. Sabe, quando Jesus estava ali no deserto, e vocês estão 40 horas, né? Jejuando. E a Bíblia diz que Jesus estava 40 dias jejuando. 40 dias. E aí, Jesus está ali no deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Para ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo faz é o quê? É tentar mostrar a condição de Jesus. Ele vira para Jesus e fala assim: você não está com fome? Quantos aqui estão com fome? Eu acho que essa hora já até passou a fome, né? Porque quando você está fazendo um jejum assim, muitas horas, chega uma hora que você até esquece que você está com fome, né? A gente já fez muitos desses, né? E aí Jesus ali estava com fome. E o diabo, ele vira para ele e fala assim: você não está com fome? E você não é o filho de Deus? Olha só. Primeiro ele fala: se você é o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e sacia a tua fome. O que o diabo estava tentando mostrar para Jesus?
a condição dele. A condição dele era de alguém que estava com fome. Jesus vira para ele e fala assim: mas a palavra também diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, irmão, Jesus faz questão de mostrar qual era a posição dele, e não a condição, porque se você olhar para a sua condição, você vai desanimar. Se você olhar para aquilo que você está vivendo hoje, você vai ficar triste, você vai esmurecer. Mas Jesus, ele lembra, e aí eu quero te falar, o papel do diabo é sempre lembrar a sua condição. Sempre, ele vai falar para você: olha, está vendo o que você está vivendo? Você está vendo, ó, olha o que você está passando, olha a sua situação, olha a sua vida financeira como é que está, olha o seu ministério como é que está. Mas o papel do diabo é sempre mostrar a tua condição. Mas o papel de Jesus e o nosso deve ser falar para ele qual é a nossa posição. Então fala assim, levanta sua mão assim e fala assim: Senhor, a minha posição é de mais que vencedor, é de estar no Senhor. Então, quando o diabo mostrar a sua condição, ele vier mostrar a sua condição para você, você mostra a sua posição para ele. Vocês estão entendendo? Você está entendendo? Então, sabe, para de olhar para a sua condição, porque a sua condição não determina a sua posição. Mas ao contrário, a sua posição determinará a sua condição. Está entendendo, irmão? Sabe, porque se você entender, se você compreender que o que vale é a sua posição e não a sua condição, então tudo aquilo que você está vendo não vai importar, porque essas coisas vão passar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia assim na carta aos Coríntios: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Por quê? Porque ela é leve, porque você pode carregar. E ela é momentânea, porque vai passar, irmão. Ninguém vive no deserto a vida inteira. Porque essa situação que você está vivendo agora, ela é passageira. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então aquilo que o Senhor tem preparado para você é eterno, irmão. Então qual é o problema? Nós paramos na nossa condição. Nós ficamos olhando para a nossa situação. É ou não é? Você olha para a sua... Então a Bíblia fala que Jesus, ele se fez maldito para que você fosse bendito. A Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ou seja, ele tomou sobre si, ele tomou a enfermidade para que nós fôssemos curados. Quantos entendem isso? Mas nós vivemos olhando para a nossa situação. A nossa vida muitas vezes é pautada naquilo que nós estamos vivendo no momento. Irmão, e o momento, a palavra já diz, é um momento. Você não vai ficar nessa situação a vida inteira. Sabe, então, isso vai passar. Sabe, talvez eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas deixa eu te falar uma coisa aqui como profeta. Vai passar. Fica tranquilo, só se mantém na posição. Continua firme naquilo que o Senhor prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Sabe, então, nosso papel é sempre lembrar o diabo da nossa posição. Que posição, pastor? De filho amado. Porque o diabo vem para Jesus e fala assim: você não é filho de Deus? Olha lá, questionando a posição. E ele vira o quê? E fala o quê? A palavra de Deus é o que vale, aquilo que ele falou. E ele disse lá, quando eu estava sendo batizado lá no Jordão, ele disse: este é o meu filho amado. Sabe, ele entendia a posição dele. Jesus sempre soube qual era a posição dele. Irmão, você tem convicção de que você é filho amado? Você tem convicção?
Então, se você é filho amado, tudo aquilo que você está passando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Então, tudo isso que você está passando parece ser ruim, mas vai cooperar para o seu bem. Vai cooperar para um bem maior. Vai cooperar com um propósito. Sabe, porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, irmão, não adianta, o diabo pode tentar, o diabo pode se levantar, o inferno pode se levantar, o diabo não vai conseguir derrotar você, porque existe um propósito. Existe um propósito. Deus te levantou, irmão, não é porque você, e eu ouvi isso essa semana, não é porque você é ungido, não, é porque existe um propósito na sua vida. Então, o diabo não vai te vencer por causa do propósito. Porque existe algo que Deus te chamou para fazer. E o que Deus te chamou para fazer, é só você que vai fazer. Amém? Oh, Deus. Sabe, então, o que nós precisamos entender? E aí eu quero me aprofundar um pouquinho mais aqui. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre o fato e a verdade. Por exemplo, vocês lembram de Jairo? A Bíblia fala que Jairo, a filha de Jairo estava morrendo, estava doente. E aí Jairo, um dos principais da sinagoga, vai até Jesus. Jairo vai até Jesus e Jairo fala para Jesus ir até a casa dele. Sim ou não? E aí ele está levando Jesus para a casa dele. Mas no meio do caminho, quem que apareceu? Uma mulher. Uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. 12 anos. Jesus para, Jesus atende aquela mulher, Jesus vai, cura aquela mulher, e eu fico pensando, como que estava o Jairo, irmão? Porque Jairo estava lá com a filha morrendo, aí vem uma mulher, corta a fila de Jairo, Jesus para, Jesus ouve tudo que aquela mulher estava falando, eu acredito que Jairo estava assim, você não vai não, Jesus? Minha filha está morrendo. E Jesus fez tudo aquilo de propósito, irmão. Jesus parou ali de propósito. Por quê? Porque ele precisava gerar algo no coração de Jairo, uma fé, uma esperança. Mas de repente, ele atende aquela mulher, cura aquela mulher, de repente, vem alguém e fala assim, Jairo, para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. A Bíblia diz que Jesus nem ligou para aquela pessoa que estava falando. Jesus vira para lá, para Jairo, e fala assim, Jairo, não temas, crê somente. Por que que ele falou isso para Jairo, irmão? Por quê? Porque ele sabia que Jairo estava com medo daquilo ali. Porque ele sabia que aquela notícia abalaria Jairo. Mas o que ele estava querendo dizer? Que o fato era que a filha dele tinha morrido. Que a filha dele tinha morrido, o fato. Mas a verdade é que o Senhor tinha poder para ressuscitá-la. Você está entendendo, irmão? Você pode até estar enfrentando uma situação difícil na tua vida. Isso é um fato. Ah, pastor, eu não posso negar. Eu estou passando por uma dificuldade financeira. Como que eu vou negar isso? Como que eu vou negar? É um fato. É um fato. Mas a Bíblia diz que ele se fez maldito para que você fosse abençoado. Amém? Amém? Você crê nisso, irmão? Você crê que o fato, ele não é maior do que a verdade? Então muitas vezes o diabo ele vai vir te oferecendo o fato. Ele vai vir te falando para você, ó, está acontecendo isso, ó, você não está vendo? Ó, os seus filhos estão desviados. Ó, você não está vendo? Ó, sua família, seu casamento está sendo destruído. Ó, tudo isso é um fato. Mas a verdade é que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, amém? Sabe, essa é a verdade. Então nós precisamos decidir, irmão. Ou você escolhe ficar com o fato, ou você escolhe ficar com a verdade. Eu escolho ficar com a verdade. Eu decido
confiar na verdade. Eu decido confiar na promessa de Deus, não importa o que está acontecendo ao meu redor. Sabe por que que Jesus, quando os discípulos estavam lá afundando naquele barco, estava com o barco quase afundando, o que que Jesus estava fazendo, irmão? Dormindo. Como que dorme no meio da tempestade, irmão? Fala para mim, como que dorme? Sabe como que dorme? Quando você sabe da tua posição, você vai dormir tranquilo, porque você sabe quem trabalha por você. Você sabe. Você está entendendo? Então nós precisamos confiar. Sabe, nós precisamos confiar. Jesus acorda naquela tempestade e fala, vocês têm uma fé muito pequena. Vocês não sabem quem cuida de vocês, não. Sabe, irmão, nós precisamos confiar, porque aquele que cuida de nós não dorme, irmão. Ele não dorme. Sabe, então você precisa colocar toda a tua confiança nele, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Amém? Sabe, eu não sei, irmão, eu não sei qual o motivo, qual a causa que você tem que colocar diante de Deus. Eu não sei por que você está fazendo esse jejum de 40 horas. Mas eu sei de uma coisa, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, ele pode mudar toda a circunstância que você está passando. Sabe, porque tudo aquilo que você está passando, sabe, ele já sabe, irmão, Deus conhece o princípio, ele conhece o fim desde o princípio. Ele já sabia tudo que você ia passar. Ele já conhecia, antes da palavra chegar na sua boca, ele já sabia o que você ia falar, irmão. Você está entendendo? Sabe, então nós precisamos confiar. Amém? Sabe, então, qual que é o nosso problema, pastor? O problema é que nós vivemos olhando para a nossa condição. É que nós focamos na nossa condição. O problema é que você vive olhando para aquilo que você está passando no dia. Sabe, mas pastor, eu já estou há anos passando por isso. Então tira os seus olhos da condição. Tira os seus olhos daquilo que você está enfrentando e começa a olhar para Ele. Porque quando Pedro estava andando sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava andando. Mas a hora que ele tirou os olhos para olhar para a tempestade, para olhar para as ondas, ele começou a afundar. Se você começou a afundar é porque você tirou os olhos dele. Porque todas as vezes que nós estivermos olhando para Ele, nós vamos passar por lutas, irmão. E Ele disse isso. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. Sabe, então eu vim aqui nessa noite para falar para você, que há esperança para você. Há esperança para mim. Esperança. E Ele diz que há. Sabe, então, irmão, você tem que decidir em quem que você quer acreditar, naquilo que você está vivendo, ou na verdade da palavra. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos parar de ser cristão só quando tudo vai bem. Nós precisamos parar de falar glória a Deus e aleluia só quando tudo tá florido. Nós precisamos confiar no momento difícil também. Nós precisamos adorar, sabe, por isso que lá em Abacuque, ele fala assim, ainda que a videira não floresça, né? A figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja gado dos currais, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Você consegue se alegrar mesmo na dificuldade, irmão? Mesmo nas lutas que você tem enfrentado? Sabe, essa é a vida do cristão. É você se alegrar no meio das adversidades. É você levantar a tua cabeça e falar, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Não importa o que eu esteja passando. Sabe, esse é o desafio do cristão. Sabe, porque nós achamos que servir a Deus é fácil. Irmão, é muito difícil servir a Deus, sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Vai servir o diabo para você ver. É pior. Vai servir o diabo. Você fala que é difícil ser crente, você fala que é difícil estar na igreja. Então vai lá, para você ver como é. Sabe, então, irmãos, não tem vida melhor do que confiar num Deus que pode todas as coisas. Amém?
Você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 17, no verso 20. Olha lá. Mateus 17, 20. Diz assim, ó. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele vai passar, e nada vos será impossível. Você vê? Jesus disse o quê? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte. Você vai dizer para quem? Para o monte. Mas qual é o problema? O problema é que quando nós começamos a olhar para a nossa condição, nós não dizemos para o monte. Nós começamos a falar do monte. Acontece que nós começamos a virar um bando de murmurador. Por quê? Porque a gente começa a olhar para a condição e começa a falar. A gente começa a reclamar. A gente começa a murmurar. Sabe, e Jesus disse que Ele não disse para você falar do monte. É para você falar para Ele. Ou seja, você não tem que ficar falando do teu problema. Você não tem que ficar murmurando por causa da tua situação. Você tem que falar para o seu problema: ó, deixa eu te falar um problema. Você está aqui, só que o meu Deus é mais poderoso do que você. E essa situação vai mudar. Essa situação vai se reverter. Sabe, então nós precisamos começar a determinar. Ele disse, ó, se você falar para o monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Mas qual é o problema? Nós não falamos para ele. Nós ficamos reclamando. Nós reclamamos da nossa vida financeira, nós reclamamos da nossa situação com a família, nós reclamamos da nossa saúde, nós começamos a reclamar de tudo. Eu começo a reclamar do meu pastor, da minha igreja, do meu líder. Nós começamos a reclamar de tudo. Quando na verdade você tinha que virar e falar assim, ó, essa situação está difícil, mas eu vou vencer, porque eu tenho um Deus que é por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Quem será contra nós? Então nós precisamos começar a profetizar sobre a situação. Fala para o teu irmão assim, estende o dedo de profeta para ele. Fala assim, você está entendendo, irmão? Você precisa profetizar. Sabe, não é... Sabe, irmão, lá na igreja, o nosso pastor, ele fala sempre isso. Ou você é um proclamador, ou você é um reclamador. Pergunta para o teu irmão, você é um proclamador ou um reclamador? Você tem que decidir, porque se você... pastor, mas como que eu sei se eu sou um proclamador ou um reclamador? Se você ficar olhando para a sua condição, você é um reclamador. Mas se você olhar para a sua posição, você é um proclamador. Você começa a proclamar. Você começa, o tempo que você tem com Deus, irmão, tem gente que não vai orar. Ele vai com uma lista de reclamação para Deus. Sabe, você já viu gente assim? Senhor, o Senhor não está vendo o que a fulana está fazendo comigo, Senhor? O Senhor não está vendo, olha a situação que eu estou passando, Senhor. Olha só, sabe, como se Deus não soubesse o que você passa. Mas você faz questão de ir com a sua lista de reclamação. Aí você começa a lembrar Deus, tudo que você fez. Mas porque eu fiz isso, eu fui tão bom, eu fiz tanta coisa boa, e agora eu estou passando por isso. Irmão, para de reclamar. Porque o povo deixou de entrar na terra prometida por causa da murmuração. Você quer entrar na promessa de Deus? Então para de reclamar. Para de murmurar. E começa a profetizar. Começa a declarar a bênção de Deus. Sabe, você... porque pastor, você não conhece meu marido. Meu marido chega bêbado todo dia em casa. E aí, sabe o que você faz? Seu marido chega bêbado, você fica lá assim... Esse cachaceiro, não tem jeito, ó. Aí, ó, nunca vai mudar. É por isso que ele não muda. Porque ao invés de você falar isso, você devia falar assim, você vai ser um pastor.
Você vai ser um homem de Deus, eu profetizo na sua vida. Sabe por que eu estou aqui hoje, irmão? Sabe por quê? Porque eu tinha uma família, eu tinha uma irmã, eu tinha uma mãe que falava assim, ó, eu chegava drogado em casa, ela virava e falava assim, você vai ser um homem de Deus ainda. Eu falava, duvido. Olha onde eu estou agora. Olha o que eu estou fazendo agora. Você está entendendo, irmão? Porque se você ficar só olhando para a sua condição, você nunca vai tomar posse da sua posição, irmão. Sabe, você nunca vai ver a situação se reverter. Então tira os seus olhos disso. O que você está passando, vai passar. Vai passar. Quantos creem? Amém. Você toma posse disso? Amém. Sabe, então, quando eu não olho para a minha posição, eu vivo falando da minha condição e me torno um murmurador. É verdade, irmão. Sabe, quando você vive olhando para a sua condição, você vai se tornar um murmurador, um reclamador, alguém que, sabe, e quem chega perto de você, você começa a falar, quem chega perto de você é contaminado, porque você está contaminado com a sua condição. Sabe, você começa a falar só do problema. Você conhece gente assim, irmão? Você chega perto da pessoa, a pessoa só fala de doença, só fala de enfermidade, você começa a sentir dor. Você estava bem. Mas daqui a pouco, rapaz, começou a me dar uma dor nas costas agora aqui. De tanto que você está falando de dor aqui, ó. Eu estava com a minha cabeça sem dor, mas você falou tanto de dor de cabeça que agora começou a doer. Por quê? Porque isso contamina. Mas quando você tem uma palavra profética, quando você tem uma palavra da parte de Deus, também contamina, irmão. Então decida ser a boca de Deus e não a boca do diabo. Decida ser a boca de Deus. Decida falar aquilo que Deus fala. Amém? Amém? Sabe, nós precisamos tomar essa decisão, irmão, de não ser boca do inferno, sabe, de não ser boca do diabo, de ser a boca de Deus. Sabe, quando alguém chegar falando uma situação para você, irmão, você precisa ter uma palavra de encorajamento para essa pessoa. Pastor, mas eu estou passando por uma luta aqui, como que eu vou ter uma palavra de encorajamento? Irmão, é nessa hora que Deus te usa mesmo. É nessa hora. Sabe quantas pessoas, irmão, eu confesso para você, pela misericórdia de Deus, as pessoas chegavam para mim. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu tinha um problema sério de sinusite. Lembra, né? Eu tinha um problema sério de sinusite. E eu lembro que um rapaz chegou um dia para mim e falou assim, irmão, você ora por mim? Eu falei, o que você quer que eu oro? Ele falou assim, eu tenho um problema sério de sinusite. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, é mesmo, rapaz? Aí ele falou, mas eu creio que se você orar, Deus vai me curar. Eu falei, então eu creio também. E eu orei por ele. E aí passou 2 dias, esse cara falou assim para mim, rapaz, você acredita que eu fui curado da sinusite? E deixa eu te contar uma coisa, eu não tinha sido curado ainda. Eu estava com a sinusite ainda. Você está entendendo? Às vezes, Deus vai permitir que você continue com o espinho na carne. Mas mesmo assim você vai ser usado por Ele. Por quê? Porque Ele sabe que a hora que Ele quiser, Ele tira o espinho. Se Ele quiser também. Você está entendendo? Mas independente se Ele vai tirar o espinho ou não, o importante é que você está carregando a glória de Deus. O importante é que você está sendo uma ferramenta de Deus, irmão. Sabe, então é isso que importa. Sabe, então, a Bíblia fala lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, nele você pode todas as coisas. Mas sem Ele, você não pode nada. Então o importante é você carregar a presença dEle. É estar nele. É nunca se apartar da presença dEle, irmão. Porque se você estiver com Deus, as coisas vão mudar.
circunstâncias mudam, irmão. A Bíblia diz assim, que mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia a dia. Então, irmão, aqui fora, tudo pode mudar. O importante é aqui dentro não mudar. O importante é você estar carregando a presença dEle. Porque as circunstâncias mudam toda hora. Amém? Sabe quando Elias, a Bíblia diz que Elias, ele era um homem de fé, sim ou não? Irmão, Elias mandou o fogo descer do céu lá. Elias fez muitos milagres. Mas chegou um dia que Elias foi ameaçado por uma mulher. Irmão, um camarada era um instrumento de Deus, um profeta. Aí a mulher falou que ia matar ele correu. Ele se escondeu dentro de uma caverna. Ele entrou em depressão. O homem de Deus entrou em depressão, estava lá pedindo para morrer. Mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para chamar ele. Falou: o que você está fazendo aí, Elias? E Elias vira e fala assim para Deus: Senhor, mataram todos os seus profetas, só sobrou eu. Sabe, ele com uma autocomiseração, ele ali achando que ele era a última Coca-Cola do deserto, né? Ele achando que ele era só ficou eu. Aí Deus vira para ele e fala assim: igual a você, tem mais 7.000, Elias. Você está achando que só tem você? Tem mais 7.000. E deixa eu te falar uma coisa: para de olhar para a tua condição, para de olhar para a sua situação, Elias. Sai dessa caverna, come, porque o trajeto que eu tenho para você é muito longo. Sabe, irmão, o que Deus estava falando para Elias tirar os olhos daquilo que estava acontecendo naquele momento e olhar para o propósito eterno. Sabe, irmão, o que Deus está falando para você nessa noite é para você tirar os olhos daquilo que está acontecendo agora e você começar a olhar para aquilo que Deus tem para você. Porque quando Deus falou que não é o fim, não é o fim, irmão. Se Deus falou que não acabou, não acabou. Se Deus falou que tem mais, tem mais. Você está entendendo? Sabe, então nós precisamos crer. Talvez você esteja, porque você vive olhando para... Mas a sua condição não define quem você é. A sua condição não define quem você é. Sabe, irmão, uma coisa que eu falo todos os dias, para mim mesmo: eu sou filho amado, Senhor. E não importa o que está acontecendo, não importa as circunstâncias que eu estou vivendo, eu sei que o Senhor me ama. Porque Deus não teria me tirado da vida que eu estava levando, se não tivesse um propósito, se não tivesse algo para realizar na minha vida. Então, nós precisamos ter convicção do que aquilo que Ele falou é verdade. Amém? Mas pastor, qual que é o problema? O problema é que nós oramos a partir da nossa condição. Como assim? Você já percebeu como é a nossa oração? Então, quantos aqui já oraram desse jeito? Senhor, prospera a minha vida. Senhor, muda a minha situação financeira. Quantos já oraram assim? Levanta a mão. Pode levantar, irmão. Eu também já orei assim. Você está orando a partir da sua condição. Porque se você orar a partir da sua posição, sabe o que você vai falar? Senhor, obrigado. Porque o Senhor já mudou a minha situação financeira. Você está entendendo? Porque o Senhor já mudou. Pastor, mas eu vou negar o que eu estou sentindo? O que eu estou passando? Né? Então a Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Então a sua oração está errada. Porque se Ele já fez, por que você está pedindo para Ele fazer de novo? Ele já te abençoou, Ele já te curou, mas nós pedimos: Senhor, me cura. E eu sei disso, irmão. Nós oramos assim, porque muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade e nós pedimos para Deus fazer, mas Ele lá do céu, Ele olha e fala assim: mas eu já fiz.
Você só precisa tomar posse daquilo que eu já fiz. Quantos amém eu posso ouvir? Sabe, você precisa tomar posse, irmão. Você precisa crer no que Ele falou. E não naquilo que você está vivendo. Não nas suas circunstâncias. Sabe, então a nossa questão aqui é o quê? É crer na verdade. Crer na verdade. Amém? E eu vou encerrar lendo o texto de Ezequiel, capítulo 37, no verso 1. Ezequiel 37, no verso 1, diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E disse-me: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos do Espírito, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Então aqui, eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está um tema aqui: a visão do vale de ossos secos, é? Sim ou não? A sua Bíblia está assim? A visão do vale de ossos secos. Irmãos, eu acredito que está errado esse tema. Pastor, não, mas é a Bíblia. Não, aqui é um tema, não é a Bíblia. O tema não foi escrito, foi um autor que decidiu lá colocar o tema. Por que está errado? Porque se tivesse perguntado para Deus qual a visão que ele tinha, ele ia colocar a visão de um grande exército. Sim ou não? Porque o que Deus estava vendo aqui, um grande exército. Mas o que Ezequiel estava vendo era um vale de ossos secos. Sabe, irmão, o que eu quero dizer com isso? Eu não sei o que você está vendo. Talvez você esteja vendo um vale de ossos secos na sua vida. Talvez você esteja vendo ossos sequíssimos. Talvez o que você está vendo não é algo muito atraente. Mas o que Deus está vendo é um grande e numeroso exército. O que Deus está vendo é algo que você ainda talvez não enxergou, mas é algo muito grande. É algo muito abençoado. Sabe, então nós precisamos entender e começar a enxergar o que Deus está enxergando, e não aquilo que nós estamos vendo. Sabe, então Deus leva Ezequiel para um cenário de caos, para que ele encontrasse a sua posição. Eu não sei se você está vivendo algum caos na sua vida. Eu não sei se você está vivendo alguma luta. Mas eu quero te falar,
Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que Deus te levou para esse lugar. E não foi o diabo não, irmão. Não foi o diabo. Foi o próprio Deus que te colocou ali. Para quê? Para você entender qual é a sua posição. Então Ezequiel olhou e viu aqueles ossos. Ele viu aqueles ossos secos. Ele viu aquilo ali. Ele viu um monte de gente morta. Ele viu um cenário de caos. Mas Deus vira para ele e fala assim: você acha que esses ossos podem ressuscitar? E ele vira e fala: é o Senhor que sabe. Por quê? Porque Ezequiel estava olhando para a condição dele. Ele falou assim, já na cabeça dele ele pensou: jamais isso pode mudar. Mas Deus vira e fala para ele assim: deixa eu te abrir os olhos. Começa a profetizar nisso aí. Começa a profetizar nessa situação. Começa a profetizar no seu caos. Começa a declarar a palavra. Porque a Bíblia diz que quando Deus formou todas as coisas, a Bíblia diz, antes dele formar, havia o quê? A terra era sem forma e vazia. Ou seja, havia um caos ali. Havia um caos. Mas através da palavra, ele disse assim: e disse Deus, haja e ouve. Quando você começa a liberar a palavra, irmão, o cenário de morte começa a mudar. A sua situação vai começar a mudar a partir do momento que você começar a profetizar. Sabe, então começa a profetizar nessa situação que você está vivendo. Começa a profetizar no seu caos. Começa a profetizar na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, no teu ministério. Não importa aonde você está vivendo um caos, mas profetiza. Profetiza. Porque a Bíblia diz que ele disse: filho do homem, comece a profetizar. Começa a profetizar, sabe? Então, se ficarmos olhando para a nossa condição, vamos nos tornar murmuradores. Mas se olharmos para a nossa posição em Cristo, vamos ser proclamadores e vamos começar a profetizar. Amém? Então eu vim aqui nessa noite para dizer para você que é tempo de você se levantar como profeta. É tempo de você parar de olhar para a sua condição e você se levantar em fé e começar a profetizar. O que é que você quer que aconteça na sua vida? Sabe, irmão, porque nós estamos começando um ano. E se você continuar só olhando para a sua condição, você vai viver o ano inteiro reclamando. Mas se você tomar posse da tua posição, você vai começar a profetizar e as coisas vão começar a mudar na tua vida. Eu posso ouvir um amém? Sabe, você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está esperando de nós esse ano? Ele está querendo, Ele nos coloca no caos, Ele nos coloca naquela situação difícil. Para quê? Para ver a sua atitude de profetizar, para ver a sua atitude de começar a clamar, para ver a sua atitude, sabe, meu irmão, por quê? Porque muitas vezes nós estamos paralisados, mas para Deus começar a movimentar a nossa vida, Ele precisa mexer em algumas áreas. E aí você vai começar a clamar e profetizar, e você vai começar a ver que aquilo que Ele falou é verdade, que aquilo que Ele determinou vai acontecer na sua vida. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé, e eu queria orar por você. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar para que você, sabe, nesses dias aqui que você está jejuando, está orando, sabe, para que você entendesse que você é boca de Deus, que as palavras da sua boca têm poder, que você pode mudar o cenário, como Ezequiel mudou. Ele começou a profetizar, e aí as coisas começaram a acontecer, osso começou a se ligar com osso, nervo com nervo, e aí ele determinou, ele falou: ressuscita, Senhor, começa a ressuscitar. Sabe, eu não sei, irmão, qual área da sua vida você sente que está morrendo. Eu não sei qual área da sua vida você está passando por dificuldades. Mas eu vim nessa noite como profeta para dizer para você que há esperança. Quando você começar a profetizar, o seu cenário vai mudar. Quando você começar a determinar, porque Jó 22, 28 diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará no teu caminho. Determinando tu algum negócio,
ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Então eu queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está. E eu queria que você começasse a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Qual a área da sua vida você precisa de ressurreição? Qual a área da sua vida você precisa enxergar aquilo que Deus está querendo mostrar para você? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. E você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você tem aquilo que a palavra de Deus diz que você tem. E você pode aquilo que a palavra de Deus diz que você pode. Então comece a profetizar. Comece a profetizar na tua vida, na tua casa, na tua saúde. Comece a profetizar na tua vida financeira. Comece a profetizar. Oh, xarabacandere calamassou. Choriandalamaná bassore calabachou. Chore calabachore galabachou. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma ao vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Fala pro Senhor. Que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz um bem, muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça, amor, Deus te dá escape e livramento. Sim, Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai.